Bom, meus amigos, bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. O tema hoje do grupo é trabalhar a questão das políticas públicas sobre a ótica do gênero, mas com um recorte específico para a questão do direito patrimonial de famílias, no primeiro momento. Na sequência, a gente continua com o tema das políticas públicas de gênero, mas tratando da questão da licença parentalidade. Para esse primeiro momento, eu vou fazer uma exposição de alguns dispositivos da chamada lei do programa Minha Casa Verde e Amarela. Na sequência, as professoras Ana Carolina Brochado e Simone Tassinari vão fazer aqui um debate, vai ter um diálogo delas sobre alguns aspectos da lei. Aí a gente vai ouvir a exposição da professora Everilda sobre a licença parentalidade, com base num texto que ela mandou aqui para os pesquisadores do grupo, e avisando a todos que o período de inscrições já está aberto, podem usar o chat para fazer isso, que eu vou controlando aqui, para ficar mais fácil, para que a gente possa ter um ponto de partida comum para a discussão. Me permitam, nesse momento agora, compartilhar com vocês algumas telas que dizem respeito, basicamente, ao texto da lei que a gente vai conversar aqui. Tá? Então, eu estou só esperando carregar aqui a apresentação para poder a gente conversar. E o tema inicial do bate-papo é sobre a Lei 14.118. Para quem não teve a oportunidade de ver, essa lei é de 12 de janeiro de 2021, mas algumas das disposições que nós vamos conversar aqui não são disposições novas, elas são disposições que basicamente reiteram, em grande parte dos seus aspectos, o que estava estabelecido no chamado programa Minha Casa Minha Vida. E aqui um ponto de vista político interessante. Nós temos dois governos com ideologias bem diferentes e o governo atual basicamente chancelando aspectos desse programa específico do programa Casa Verde e Amarela. Para essa conversa de hoje, a gente escolheu destacar 3 dispositivos. O primeiro dispositivo é o artigo 13 dessa lei do programa Minha Casa Verde e Amarela. Vocês estão vendo o texto aí, e essas palavras que vocês estão vendo destacadas em vermelho serão objeto dos comentários das professoras mais adiante. O artigo 13 vai dizer que os contratos e os registros efetivados no âmbito do programa Casa Verde e Amarela serão formalizados preferencialmente em nome da mulher. E na hipótese de esta ser a chefe de família, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge. Para esse dispositivo, eu estou sugerindo como discussão o que é que significa preferencialmente, tá? Essa é uma adição que você não encontra na versão original do programa Minha Casa Minha Vida. Estou destacando aqui para a gente discutir se faz sentido falar de chefe de família nos dias de hoje e no atual estado de desenvolvimento nas nossas discussões sobre a isonomia dos casais nas entidades familiares. E o ponto central do artigo 13 parece ser o afastamento da aplicação dos artigos 1647 a 1649, que tratam basicamente do consentimento do cônjuge. E o que é curioso é que no artigo não transparece o artigo transparece que nós estamos falando de afastar a aplicação dos dispositivos para aquisição de um imóvel. E quando a gente vai olhar as regras dos regimes de bens, a gente sabe que quando a gente está falando de aquisição de imóveis, a gente não precisa dessa concordância do cônjuge, a gente precisaria dela para atos de oneração, para atos de venda. Então, aqui eu já deixo a bola levantada para as professoras depois fazerem as considerações. Ainda nesse artigo 13, que fala sobre a preferência de formalizar os contratos em nome da mulher, a gente tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo vai me dizer o seguinte: o contrato firmado na forma prevista no caput desse artigo será registrado no cartório de registro de imóveis, sem a exigência de dados relativos ao cônjuge ou ao companheiro e ao regime de bens. É como se eu estivesse ignorando no registro aspectos que são públicos, tá? E que dizem respeito ao resto da vida dessas pessoas. Parágrafo 2º. Disposto nesse artigo, não se aplica aos contratos de financiamento firmados com recursos do FGTS. Tá? A gente optou por primeiro mencionar todos os artigos para vocês, para depois a gente começar as discussões, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o cuidado da redação, que não foi exatamente o adequado.
Quando se fala que o disposto nesse artigo não se aplica aos recursos de contrato de financiamento do FGTS, não se esclarece se o recurso do FGTS seria de um só dos membros da entidade familiar ou de ambos. Tá? Então, aqui está genericamente tratando que, se houver recurso de FGTS, os dispositivos dessa lei não se aplicam. A doutrina que publica sobre esse assunto até o momento destaca nesse artigo 13 a desnecessidade de outorga. Já no artigo 14, o artigo trata de imóveis que foram adquiridos durante o programa, mas que vão ser objeto de partilha por conta da dissolução de um casamento ou de uma união estável. E aí, mais uma vez, o dispositivo diz que o título de propriedade do imóvel adquirido pelo programa Casa Verde e Amarela será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independente do regime de bens aplicável. E repete a exceção aqui do FGTS. Continuando no dispositivo, o parágrafo único diz o seguinte, trazendo uma exceção para o caput, na hipótese de haver filhos do casal e guarda atribuída exclusivamente ao homem, o título de propriedade do imóvel construído ou adquirido será registrado em nome ou a ele transferido, revertida a titularidade em favor da mulher, caso a guarda dos filhos seja ela posteriormente atribuída. Aqui a gente tem o que alguns autores vêm chamando, abre aspas, de propriedade ambulatorial, fecha aspas, Flávio Tartucci, ou então de propriedade cambiante em vários textos, como no texto do professor Nelson Rosenwald. Uma situação aqui interessante, porque nós estamos trabalhando aspectos de direito existencial, guarda, de direito patrimonial, propriedade, e nós estamos tratando aqui de regime patrimonial de bens. Então, tem vários aspectos para abordar em relação a esse tema específico. Se no artigo 13 do dispositivo a gente trata da questão da impossibilidade da preferência do registro em nome da mulher, e no artigo 14 a gente fala que a propriedade deve ficar para ela, no caso de separação e divórcio, o artigo 15 traz o último ponto do debate para a gente conversar. Os prejuízos sofridos pelo cônjuge ou pelo companheiro em razão dos dispostos dessa lei serão resolvidos em perdas e danos. Tá? Se Simone e Ana quiserem, eu posso retornar essas telas no tempo que vocês acharem necessário, mas eu queria só chamar atenção para alguns pontos para poder começar o debate. Será que o texto da lei, o legislador, ao escrevê-lo, contemplou todos os tipos de entidades familiares possíveis? A minha sensação, lendo esses dispositivos, eu tive chance de conversar com Carol sobre isso, é que parece que quem redigiu a lei pensava numa família patriarcal ou numa família heterossexual, tá? E uma família onde a gente ainda está na época do Código Civil da guarda unilateral sendo estabelecida. A minha sensação é que eu voltei no tempo lendo alguns dispositivos dessa lei, queria ouvi-las sobre esse assunto. Além dessa questão, a minha preocupação premente aqui diz respeito à convivência e à guarda. O direito de propriedade é estabelecido no momento do registro, e até que você tenha uma alteração no registro, de mudança de titularidade, ele permanece rígido. Dessa vez, a gente tem uma hipótese legislativa de toda vez que se mudar a guarda, alguém tentar pretender ir ao cartório de imóveis e requerer alteração do registro de propriedade do imóvel. Será que isso faz sentido? Será que essa é a melhor compreensão da lei? Eu prefiro ouvir as professoras Ana Carolina e Simone, para depois a gente continuar essa conversa. Eu vou trazer aqui para o destaque da tela a professora Ana Carolina. Deixa eu só te achar aqui, Carol, para poder puxar você aqui para a conversa, para a gente continuar esse papo. Se você puder... Achei você aqui, pronto. Então, deixa eu ver aqui. Seja muito bem-vinda para a conversa. Eu já vou deixar aqui, como vocês vão conversar e vão dialogar sobre esses temas, eu vou trazer Simone aqui também para o destaque da tela, tá? E dando as boas-vindas às duas, agradecendo pela contribuição de sempre aqui nas discussões do grupo. Já deixo a palavra com você, ok? Seja bem-vinda, Carol. Gente, obrigada, boa tarde a todos, né, assim, é uma alegria para a gente estar aqui, é uma alegria ver o professor Paulo bem, né, compartilhando, assim, quando o Marcos me chamou, não, professor Paulo, muito bom, mesmo, quando o Marcos chamou, né, para participar do grupo do WhatsApp, eu falei, gente, eu estou me sentindo tão parte desse grupo, então, assim,
eu agradeço aí pelo espírito de pertencimento, né, pela acolhida, que isso aí para a gente, nossa, é muito bom, faz muita diferença. Então, quero agradecer, assim, dar um oi bem carinhoso para todo mundo, e agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Quando o Marcos me falou, eu falei, ai, Marcos, já vem você com esse trem difícil para mim, porque eu falei, eu tenho tanta dúvida a respeito dessa lei, mas quando ele me falou que era um espaço para colocar as dúvidas, eu falei, então estou tranquila, né? Eu e Simone fizemos um brainstorm hoje mais cedo, né, Simone, para a gente organizar aí um pouco a problematização, e aí eu acho que a ideia é compartilhar assim, as nossas dúvidas, o que pensamos assim, até agora. Marcos, eu acabei fazendo um gráfico, pode me colocar aqui de post, só para eu mostrar esse gráfico da guarda. Tá liberado o compartilhamento de tela, pode ficar à vontade. Obrigada, mas vai ser mais tarde. Gente, eu estou no bairro rural, tá? Então, assim, tem cachorros, crianças, eventuais interrupções de internet, então vocês têm um olhar de compaixão aqui para mim por causa disso. Então, vamos lá. Você quer falar, Simone, falar um oi antes, assim, já que a nossa ideia é ser dialogado, assim, se você quiser falar, né, junto. Tá bem, só para dar um oi pro pessoal, boa tarde, pessoal, para a gente não atrasar muito, dizer que estava com muitas saudades. Coisa boa a gente estar junto. Quero logo que passe isso. Vai lá, Carol. Bom, então, assim, a gente estudou, né? Quando a lei saiu, a gente leu a lei, ficou pensando, e com a conversa que tive com o Marcos, que vem conversando também com a Simone sobre isso, e realmente, assim, o que tudo indica é uma lei que tem muito esse cunho político, né? Bem como o Flávio Tartus fala lá, né? Cada presidente quer colocar um pouco seu projeto de moradia com a sua cara, etc. Mas fato é que, independentemente disso, a gente tem aí essa lei e que precisamos aí saber como aplicar, porque realmente os aspectos que são controvertidos são mesmo, nós temos alguns problemas sérios para ser enfrentados, que eu assim nem sei se a gente consegue resolver todos pela via hermenêutica, ou se alguns pontos realmente vai carecer de uma reforma legislativa. Eu acho que aí é um ponto para a gente começar pensando. Eu queria, então, assim, mais compartilhar com vocês, que é uma angústia que eu tenho, a respeito, assim, qual que é o objeto de proteção real dessa lei, né? Quando a gente fala nesses artigos... Carol, você Seu tá microfone mutado. fechou. Aí. Desculpa, é porque eu coloquei minha agenda aqui em cima do computador. Quando a gente vai discutir, né, assim, qual que é o objeto de proteção da lei, qual que é o bem jurídico a ser protegido aqui, pela leitura desses 3 artigos, vem duas possibilidades para a gente, né? Ou as crianças e os adolescentes, a partir do momento em que vincula a propriedade à questão ao guardião, ou se é uma política pública também de proteção às mulheres, né, que existe por si só, pelo fato das mulheres, por uma desigualdade de gênero que existe na nossa realidade, né? E aí, então, nós precisamos de pensar como uma forma de proteção, de resguardo da moradia, de resguardo de um patrimônio, principalmente porque essa camada da população à qual a lei se dirige é uma camada da população que pode também sofrer, né, que certamente sofre algumas vulnerabilidades maiores do que outras camadas da população. Então, assim, eu acho que a primeira dúvida é essa, que eu quero compartilhar assim, com vocês. E aí, tem uma terceira via também, que de certa forma eu acho que a gente une um pouco das duas reflexões, que é o seguinte: olha, de fato, o que a gente quer proteger é a criança, o adolescente, né? O filho menor de idade, frente a uma dissolução de sociedade de conjugal ou de fato. Porém, eu estou protegendo, né, em tese, num primeiro momento, porque depois Simone vai fazer umas críticas, eu estou protegendo a mulher porque, verdadeiramente, na maioria dos casos, é ela quem fica com os cuidados diretos em relação a esses filhos nesses momentos da dissolução da sociedade conjugal. E aí o que eu queria compartilhar com vocês eu ainda estou desabilitada, Marcos, aqui, Estranho. para compartilhar a tela. Vou resolver isso agora. Pronto. Veja agora. Aqui.
Deu. O que eu queria compartilhar com você são essas, assim, duas informações dos últimos registros do IBGE que a gente tem. Então, assim, num primeiro momento, o que a gente tem? Que num momento em relação aos divórcios, que dá para a gente ter um comparativo, nós temos aqui quase a metade dos divórcios com filhos menores de idade, né? 46,1%. Que aí é um dado importante aqui para a gente pensar em relação a eles, ou seja, se metade dos divórcios é com filhos menores de idade, realmente é necessário se pensar, né, aí todo um arcabouço de proteção, de guarda e etc., de melhor interesse das crianças, o que também justifica a gente pensar nesses filhos menores, além de toda a ideia de direitos fundamentais voltados especificamente para eles, prioridade absoluta, melhor interesse da criança, né, pensar numa política pública dirigida para a moradia dessas pessoas. E, além disso, e aí que vem nessa terceira via aí, esse gráfico aqui, que eu gosto muito dele, porque eu não me dou assim, muito bem com aqueles números todos, mas eu acho que a gente vê o gráfico é bem elucidativo, né? Qual que é a realidade que a gente tem? Que nesses anos aqui de pesquisa, tem crescido, a gente dá para ver que tem crescido uma guarda compartilhada, em termos assim de uma convivência, vamos chamar assim, guarda com ambos os cônjuges, né, que vem aí um crescimento após a lei da guarda compartilhada, né, mas veja que o espaço, esse índice amarelo, que é a mãe responsável pelos cuidados, ele ainda continua muito expressivo, né, muito expressivo mesmo. Então, nesse sentido, eu fico pensando que essa terceira via, se a gente for pensar assim, né, qual que seria a justificativa de todo esse arcabouço de proteção aí para a mulher? E aí é uma proteção, assim, de certa forma, acrítica, né? Eu acho que a Simone depois vem fazer as críticas que é para a gente, nos colocam também para pensar, mas de uma realidade que, olha, essa lei visa proteger a mulher e os filhos após a dissolução do casamento. Agora, deixa eu voltar aqui, vamos ver como é que eu faço. Gente, eu, assim, eu ainda vou aprender a ser ótimo no computador, mas... aqui, achei, stop share. Bom, então, assim, eu acho que essa é a realidade brasileira que a gente tem, né? Que a gente pode se debruçar sobre ela. E aí, a gente já pensando assim, nesse objeto de proteção, né, da lei, né, para a gente poder pensar mesmo, refletir sobre ele, a gente vem em algumas expressões que o próprio Marcos já tinha grifado na lei. Então, primeiro, que é o artigo 13, aí, Marcos, se você quiser colocar, talvez seja bom para as pessoas refletirem à medida que a gente vai falando. O artigo 13, ele fala da questão de que a mulher tem uma preferência para ter aí Passei muito, espera um pouquinho só. Aí. Não, é o CAPT, eu acho, o 13, né? Isso aqui, é o CAPT do 13. Isso, a mulher, ela tem a preferência para que esteja em nome dela o registro desse contrato, né, desse imóvel. Então, essa preferência é importante a gente marcar aqui, porque em relação à lei anterior, a lei da Minha Casa Minha Vida, isso não existia, né? É uma situação nova. Então, a gente está falando, olha, nós estamos vertendo aí para essa questão da mulher e, né, na hipótese dela ser chefe de família. Então, quer dizer, é uma expressão que realmente era tão repudiada, né, muito, muito por causa de uma herança muito grande patriarcal que a gente tem, mas que ela está aí, a gente está retornando a esse, infelizmente, né, realmente a um registro aí de uma família que ainda está nos padrões, né, ainda patriarcais, que obviamente a gente sabe que isso existe, isso está muito arraigado aí na nossa cultura ainda, mas quer dizer, dentro de uma ideia, de uma lei que vise uma expansão, vamos chamar assim, de uma família, não vou te falar nem democrática, né? A ideia soa um pouco complexa aí em relação a isso.
Um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é de uma questão que, inclusive, o Flávio Tartus suscita no texto dele, que eu acho que é muito importante a gente pensar criticamente, que é a inconstitucionalidade da lei, né? Já temos aí vários julgados a respeito da lei Minha Casa Minha Vida, né? A respeito dessa preferência para a mulher, entendendo-se que abstratamente, ou seja, sob o ponto de vista da igualdade formal, essa lei, essa preferência para a mulher, uma prioridade que se dá a ela seria inconstitucional. E aí eu queria ponderar isso com vocês, né? Assim, se realmente há uma inconstitucionalidade ou não. Porque, na verdade, o ponto de vista que eu acho que tem que ser focado aqui é um ponto de vista não de igualdade formal, mas de igualdade substancial. E que, infelizmente, né, nesse momento aí que a gente está refletindo tanto sobre as questões de vulnerabilidades, essa desigualdade de gênero ainda é uma desigualdade, vamos chamar aqui, estrutural, né? Ou seja, infelizmente, nós ainda temos uma questão de que temos muito a caminhar, muito a evoluir a respeito dessas questões de igualdade de gênero no plano real, né, no plano concreto. Então, precisamos sim de políticas públicas, né, que visem aí proteger as mulheres, não apenas sob essa perspectiva das questões patrimoniais, porque eu acho que isso também é necessário, na medida em que salários são muito diferentes, exercendo o mesmo cargo, né, o cargo, o emprego e etc. Eu acho que a pandemia também colocou um holofote nas questões da desigualdade de gênero no interior da família, na medida em que a carga da mulher é sobrecarga maior, que é porque assume outras atividades, né, outras questões, inclusive, ligadas ao trabalho doméstico, ao ensino online, né, posso dar meu testemunho aqui, embora meu marido seja maravilhoso, mas posso dar meu testemunho, do ensino online, etc., mas que, assim, que é isso mesmo, né, que é um arranjo que se faz, que precisa de ser repensado, né, e sem contar nas questões de violência, né, que são gravíssimas, que também foram o foco aqui nesse momento da pandemia, também precisamos pensar sobre isso. Então, eu queria ponderar com vocês essa questão da igualdade, né, substancial, ou seja, propor que olhemos para uma ideia da lei sob o ponto de vista de análise da constitucionalidade, não sob o ponto de vista da igualdade formal, mas sob o ponto de vista da igualdade material. A lei também não fala nada sobre a questão dos casais homoafetivos, né? E aí, nesse caso, eu creio que talvez tenhamos que pensar numa perspectiva de vulnerabilidade em concreto também, que é uma situação super complicada, porque nós estamos falando de registro, né? E não é função aí do cartório, obviamente, por isso que o exame da vulnerabilidade é feito em tese ex ante, né? Ou seja, se entende que a pessoa vulnerável é a criança/mulher, ou se nós vamos pensar que se o objeto de proteção da lei são os filhos, é aquele que tiver a guarda do filho, independentemente de ser um casal homoafetivo feminino ou masculino, né? Então, acho que isso aí a gente também precisa de refletir sobre. Eu queria falar agora um pouquinho rapidinho, que o Márcio falou que é 5 a 10 minutos, e eu já estou quase lá no final do tempo. Falar um pouquinho com você sobre a questão da guarda, né? Porque é um critério aqui que nos apoia, nos ajuda a refletir sobre essa questão para se entender um pouco esses artigos aqui. Então, a lei tratou da mulher, essa leitura que eu faço por enquanto, né? A mulher vai ter o registro, porque a mulher, em tese, como nós vimos aqui dentro da nossa realidade, é a mulher que mais tem a guarda dos filhos, né? E aí ela tratou lá, e talvez, Marcos, se você quiser colocar também para a gente o artigo, acho que é o 14, Vou parágrafo. fazer isso agora, o parágrafo do 14. Que fala que traz a guarda como um critério de mudança, inclusive, da propriedade, se for o caso, né? Nas hipóteses... na hipótese de haver do casal e a guarda ser atribuída exclusivamente ao homem, ou seja, eu estou falando de uma guarda unilateral, o título de propriedade será revertido a ele transferido. Se a guarda muda também a titularidade, ou seja, por esse artigo a gente fala, olha, o que a gente busca proteger é a moradia da criança, né? A moradia daquele que é vulnerável, etc.
Mas aí eu sempre fico pensando assim, retomando aquela ideia do Marx trouxe para a gente, ou seja, de uma guarda unilateral, sendo que desde 2014, o modelo de guarda que é desejado pela legislação é a guarda compartilhada, né? Embora, se a gente for fazer aí uma análise da jurisprudência do STJ, eu tenho até esse gráfico aí para passar depois, se vocês quiserem, que eu fiz até o final de 2019, a gente tem pouquíssimos casos em que se defere efetivamente a guarda compartilhada. Mas, assim, a ideia da lei é que o modelo, né, a ser buscado, a ser implementado, é esse modelo de guarda compartilhada, que não foi o modelo contemplado pela lei. Eu acho que numa via de interpretação, o que a gente vai ter que buscar é a implementação da ideia de residência, né? Ou seja, independentemente da guarda ser unilateral ou não, a ideia de residência, para que o filho tenha a moradia naquele local, né? E aí, se não tiver outros filhos, aí tem outros problemas que a gente tem, assim, em relação à lei, porque eu fico sempre pensando assim, você imagina se o pai traz os filhos também menores de outros relacionamentos, né? Então, se a gente subverteu tanto a ordem do regime de bens, né? Porque eu acho que o que aconteceu, essa lei foi uma subversão às regras dos regimes de bens em alguma medida. E se eu quero proteger a criança menor de idade, a gente não está protegendo a totalidade dessas pessoas que, né, que tem essa necessidade aí mais aviltada, mas o filho do casal, né, o filho daquele casal que reside naquele lugar. Então, quem reside com ele vai ser o titular, quem estará no registro daquele imóvel. A Fernanda, naquele texto dela, apontou uma questão que eu acho interessante, no sentido de que, olha, a lei não fala nada a respeito da guarda de fato. E não fala. Mas por que eu acho que não fala? Aqui tem uma razão de ser para isso. Porque, na verdade, a guarda de fato ela é uma relação fática, né? Ela é uma relação que precisa ser jurisdicizada. Como que nós vamos comprovar quem tem a guarda? Ou seja, precisar de tornar aquela guarda de fato uma guarda jurídica. E nesse momento, com aquele documento que eu vou formalizar o, então, registro, né? E aí, uma outra coisa que eu queria, assim, dividir com vocês é a seguinte pergunta: e se não houver filhos? Se aquele casal optou, no âmbito do seu planejamento familiar, por não ter filhos. Então, como é que nós vamos ficar aqui em termos de aplicação dessa lei em relação à preferência da mulher? Nesse caso, então, não teria essa preferência, e aí a gente vai assumir que quem está sendo efetivamente protegido aqui é a criança. Então, se não há criança, se não há adolescente, não há por que se falar em uma preferência, né, da mulher aqui para assumir o registro. Por fim, agora aqui, só dando início à questão do regime de bens, porque Simone que vai enfrentar esse problema aqui, que é um problema efetivamente grande, né? Nós temos aí que a lei estabelece que a mulher vai estar na titularidade do imóvel, né? Quando efetivamente acabar o pagamento, do financiamento, etc., a mulher vai estar na titularidade do imóvel, independentemente do regime de bens. E essa titularidade, ou o homem, quando no caso da guarda unilateral do filho, que é um caso, nós vimos lá no gráfico, né, assim, é bem pequenininho o caso, o marido que tem a guarda de filho. Então, não é um caso realmente da regra, é a exceção por enquanto. Então, é o homem, é a mulher, desculpa, independentemente do regime de bens. Então, é para a gente pensar assim, nesse caso dessa titularidade, o homem não vai receber nada? Não, ele vai receber, vai se resolver em perdas e danos. Mas aqui tem um raciocínio prático muito importante que a Simone vai falar, em termos assim, de como se viabiliza isso. Quer dizer, de que perdas e danos que eu estou falando? Mas isso não se aplica em relação ao FGTS, né? Ou seja, essa ideia aqui, você quer por lá, Marcos, de novo? Não, Estou te incomodando toda hora, né? Você quer o 14 ou você quer o CAPT? 14. Não quer o 14, tá? O 14. Vou fazer agora. Eu acho que é bom as pessoas olharem o texto. Porque fica mais fácil de... deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu acho que aqui, ó, excetuar as operações. Tem nos dois, Carol. Excetuar... Tem no 13... Eu acho que essa aqui é importante.
Ó, o 13 fala, Sim, não se aplica aos contratos de financiamento firmados com o FGTS, e o 14 de novo, excetuadas as operações de financiamento habitacionais firmadas com recurso do FGTS. Tem 2 vezes. exatamente. Pois é, mas aí que eu acho que assim, FGTS de quem, né? Quer Pois é. dizer, do homem, do outro, da mulher, entendeu? Assim, e aí a gente ainda tem uma discussão, que eu acho que é uma discussão que a gente também tem que enfrentar, da questão da comunicabilidade ou não do FGTS, que é uma questão polêmica no âmbito dos regimes comunheiros, né? Que eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Então, assim, essa é uma regra que efetivamente é um tertio gênesis, vamos falar assim, um terceiro gênero, né, de regime de bens criado pela lei, ou seja, de titularidade e indenização, né, de uma forma de concretização diferente. Porque, na verdade, assim, é claro que eu estou falando, não tem enriquecimento do outro, ela vai ficar lá com o bem, mas vai ter que indenizá-lo. Mas como que se dará essa indenização? Né? A gente não pode nunca perder de vista, gente, para quem essa lei é destinada, né, que é uma camada da população menos favorecida. Então, assim, eu acho que a reflexão vem muito no sentido, assim, de se pensar efetivamente numa verdadeira subversão das regras que a gente tem do direito patrimonial, sem contar nessas questões da titularidade, né, especificamente de direitos reais, que a Simone vai elaborar, conversar com vocês agora, que eu acho que é importante. Ô, Marcos, eu passei muito meu tempo, desculpa. Passou, não, tá ótimo. Eu entrei aqui só para chamar atenção para uma coisa, passar a palavra para a Simone. Carol, você propôs que a gente discutisse se a lei foi feita para proteger a mulher ou se o verdadeiro destinatário da lei são os filhos. Eu acho que vale a pena pontuar isso para o pessoal que vai fazer o debate depois. Você falou de quem é a população a quem essa lei é dirigida. Para dar uma informação para o pessoal, se você ler o restante da lei, a gente vai enxergar uma renda familiar total em torno de R$ 7.000 para quem está na área urbana. Mas isso se tiver recursos estaduais envolvidos. Se tiver recursos 100% federais envolvidos, o valor de renda aí cai para R$ 4.000, tá? Então, a gente tem uma camada da população que talvez justifique porque, desde Minha Casa Minha Vida, essa discussão está acontecendo e a gente não tem tido muita repercussão dela na academia, porque a gente tem pouquíssimos casos, tá? Que chegam aos tribunais superiores. Mas onde chegou... Você falou da inconstitucionalidade, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente tem pelo menos 4 estados diferentes em 3 regiões do Brasil que tratam da possibilidade de inconstitucionalidade. E para passar a palavra para a Simone, os motivos de inconstitucionalidade foram discriminação injustificada, falta de critérios objetivos, tá? E, para fazer a ligação do que a Carol disse com a fala da Simone, violação ao direito de propriedade, tá? Então... Carol, você quer continuar ou a gente já passa para a Simone? Não, pode passar para ela e qualquer Depois coisa a gente eu vou volta. interrompendo ela. Joia. A gente vai meio junto. É você, Simone. Enfim, na realidade a gente tentou identificar um pouco do que a lei estava falando e identificar os institutos jurídicos que estariam em algumas questões que seriam juridicamente erradas e por que isso foi parar na lei, né? E aí uma das questões que a gente viu é que aquela dispensa de outorga do cônjuge talvez seja em função da oferta do bem em garantia, porque o que a gente tem é um contrato de mútuo federatício com uma garantia fiduciária. Então, o pacto, o mútuo, ficaria no nome da mulher, que poderia abrir o contrato, que na verdade ela está assumindo uma dívida, e não precisaria da outorga do cônjuge para oferecer o próprio bem em garantia. Isso faz sentido, né? Mas a política pública que tende a proteger as mulheres, e aí o Nelson, no artigo dele, foi bem assim, trouxe algumas citações falando da importância sociológica do título proprietário, né? Porque a gente tem outras formas de acesso, tanto pela posse quanto outras modalidades, e que não tem o mesmo impacto de circulação de riqueza quanto a propriedade no capitalismo. Então, isso teria um grande impacto. Isso me preocupou porque se assegurou que o registro fica no nome da mulher no final. Entretanto, no meio do caminho, essa política pública pode acabar onerando significativamente a mulher ou quem quer que fique com essa garantia fiduciária.
Eu fiquei pensando em como que podia fazer. Se a gente for pensar num imóvel de 130 dinheiros, seja lá qual for, né? Aí, 130 dinheiros, eu fui pegando números para arredondar para mim, que seria mais fácil, né? Eu queria ter mais ou menos uns 100 mil uns 100 dinheiros de empréstimo. Eu posso fazer a garantia de até 80%, se não me engano, mas vamos imaginar que seja 80%. Então, aqui eu tiro 20%, que eu tenho que dar um jeito de... Talvez a lei vá até 90%, se não me engano, mas vamos imaginar que tenha sido dado à vista 20%. Eu fico com 104 de dinheiro emprestado, vamos dizer assim. 104, há uns 6 meses atrás, daria mais ou menos uma prestação de 1.000 dinheiros, 104 mil, vamos dizer assim, mensais. É só para a gente arredondar para conseguir pensar. Então, pensa, a pessoa já pagou à vista, vamos dizer assim, 24 mil. E ela tem uma dívida de 104 a pagar em 35 anos. E aí o que mais me intriga disso é que a jurisprudência dominante, ela manda fazer a divisão das prestações pagas. E é provavelmente isso que vai ser levado em consideração lá na tal da ação de indenização. Mas isso é extremamente injusto, porque o que eu deixo com a mulher é uma dívida. Para a gente pensar, se eu pagar 10 anos nesse contexto, então, se eu pago 10 anos, eu paguei em 10 anos R$ 1.000, dá 120 meses, é isso? Me ajuda aí? Isso. 120 vezes 1.000 dá 120 mil, concorda? Mais a entrada. Isso, então, 120 mil mais 24 mil. Eu já excedi o valor do bem e eu ainda tenho 25 anos de prestações a pagar. Então, essa política pública que acaba deixando o imóvel no nome da mulher para garantia da titularidade, acaba deixando a mulher na situação de ter de indenizar provavelmente metade da entrada, que vai ser 12 mil, e mais 60 mil. Então, para a mulher, além dos 35 anos que ela vai ter que pagar, ela ainda vai ter que pagar mais 60 mil para o vivente. Porque o jeito que a jurisprudência construiu isso foi a indenização das parcelas pagas. Simone, um detalhe, ela tem que pagar à vista, não tem parcelamento em Isso. relação a esse valor, tá? Me permita aqui lhe ajudar nesse aspecto para a gente poder conversar. O que me preocupa, Simone, é que a gente não está levando em consideração os encargos financeiros que tem aqui embutido, o custo de oportunidade. E, Simone, na prática, quem tem essa renda não vai conseguir pagar esse valor de uma vez só, porque se ela tivesse esse valor de uma vez só para pagar, ela não tinha entrado no programa. Ela daria entrada em outro bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Posso penhorar o imóvel para pagar a dívida? A resposta é não, porque ele já está alienado. Tá? E aí eu estou na seguinte situação. Se assegura a indenização para a mulher, mas se ela não tiver condições de pagar, o sujeito que saiu desse relacionamento vai ficar com o quê? Com zero. Porque ela não tem nada no banco, ele não pode penhorar o próprio imóvel para poder ele se reaver de perdas e danos, tá? Enquanto o imóvel não tiver quitado. Então, veja a situação esdrúxula que a gente se meteu agora. Entendeu? Então, acho que a ideia das perdas e danos destacadas do dispositivo não aparecia no Minha Casa Minha Vida. Apareceu nesse agora, no Minha Casa Verde e Amarela. Mas sem nenhum detalhamento, a gente nem considerou que esse imóvel, depois de 10 anos de pagamento, como você colocou, ele pode estar valendo bem menos, ele pode ter desvalorizado e o valor das parcelas ser superior ao valor de mercado da coisa. Então, a gente não se estabelece o critério de perdas e danos, vai deixar isso na mão da jurisprudência. Isso, e para bem financiado em geral, ela é extremamente onerosa para quem fica no bem, é de se questionar se isso é uma política pública efetivamente efetiva. Para a gente ser redundante, porque na realidade eu asseguro uma vulnerabilidade. Eu poderia ter assegurado o direito real de habitação, eu poderia ter assegurado um registro preferencialmente independente da guarda dos filhos, que é outra questão que eu e a Ana Carolina dissemos que essa
essa mistura que continua sendo feita com relação à conjugalidade e à parentalidade, se o interesse é proteger as crianças, então tem que ter outro jeito, né, assegura-se a titularidade, concede-se direito real, de habitação para os demais, então existem outros institutos jurídicos mais, dizer assim, elásticos o suficiente, mais capazes de assegurar a proteção desse bem jurídico, né. Isso sem contar aquela questão inicial do chapéu do outro, né. Então agora nas próximas eleições a gente vai ter um outro governo que vai trazer a casa azul e branca, a casa não sei o quê, para quê, sabe? Para eu reforçar um paradigma e refazer as mesmas normas, então, eu acho que precisa construir muito em termos de interpretação dessa norma, essa questão da chefia de família, o que que é chefia de família, né? E se a gente pensar que o financiamento foi feito no nome da pessoa, o tratamento do regime de bens já resolveria isso. E isso é tão injusto que se eu pegar um valor que é exclusivo meu e colocar numa benfeitoria de um imóvel que é do Rodrigo, meu marido, a gente vai dividir por 2, então eu boto 12.000, volta para mim 6 e fica 6 para ele, mas aqui a pessoa sai com o inteiro, com uma presunção que é absoluta, que é essa presunção de esforço comum do regime de bens, que geralmente é comunhão parcial, né, gente, porque às vezes não tem nem casamento formal, é união estável nessa camada. E, enfim, então melhor seria se a lei tivesse imposto um regime de separação obrigatória ou se dissesse que esse bem fica na exclusividade do domínio de quem quer que ela queira proteger. Eu tenho mais dúvidas do que soluções, mas Deixa eu colocar eu mais uma fico dúvida pensando. para você, Simone, Simone, e para Carol, e aí eu devolvo para Carol para a gente fechar essa primeira parte. Simone, você colocou que está imaginando que a mulher vai ao banco, faz um contrato de mútuo e aliena em garantia o imóvel, e esse contrato é feito só no nome dela e que ela assume a dívida. Mas eu estou imaginando que eles estão no regime de comunhão parcial de bens, ela está adquirindo um imóvel para uso da família, e significa dizer que se ela por acaso atrasa uma parcela, minha pergunta é, você vê a possibilidade de responsabilização do marido dela por conta do atraso no pagamento da parcela, de uma dívida que ele não concordou quando ela outorgou? Faz Se sentido isso? fosse se fosse regime de comunhão parcial normal, se nós estivéssemos diante de um regime de comunhão parcial normal, sim. Agora, com essa criação, diferente que foi feita, a pergunta é: então ela assume a dívida, mas ele não, então é um regime de bens que ela fica com o ônus. Isso é para proteger? Entendeu? Então, eu acho que talvez faltou analisar os aspectos práticos do dia a dia disso, e a gente está enxergando, você trouxe um bom exemplo, quem foi que deu essa entrada? De onde é que veio esse dinheiro? Imagine que eles falam dos recursos do FGTS, mas imagine que eu tinha uma casa que era só minha e que eu vendi para ajudar a dar entrada nisso, e aí o que é que acontece? Se eu tivesse usado o dinheiro da minha conta de FGTS, não poderia ter a preferência para a mulher, mas já que eu não usei o dinheiro do FGTS, mas usei um bem subrogado meu, aí tem o direito à preferência da mulher. Eu acho que a ideia pode até ter sido boa da ação afirmativa, mas a execução da ideia trouxe para a gente uma litigiosidade enorme em relação a esses dispositivos, tá? E o que acho que Carol foi direto ao ponto. Se tiver filhos, a gente consegue ainda tentar entender que isso foi feito para proteger as crianças. Mas quando a gente está diante de casais que não têm filhos, isso vai ficar difícil. E eu não sei se vocês perceberam, minhas amigas, que a lei fala de filhos do casal. Se a gente tiver filhos apenas unilaterais, a gente, em tese, estaria afastando todas essas possibilidades, entendeu? Então, é isso que me incomodou quando eu li o texto pela primeira vez. Mas aí, devolvendo a palavra para a Carol e depois para a Simone para as considerações, para poder a gente trazer outro aspecto, que é o deverio, para a gente começar o debate. Carol? não, o que eu queria ponderar para a Simone era mais assim, que às vezes também para compor a renda, talvez possa ser o do casal, né? Não só da mulher, não só do homem. Então, a gente ainda tem mais esse agravante, né? Assim, na verdade, em termos assim, de capacidade de pagamento depois da separação de fato ou do divórcio, ou da dissolução de união estável, a gente tem esse problema também, né, Simone? Não sei o que você acha disso. Sim, se criou eu chamei de bagunça no regime de bens, e eu tenho muito essa sensação de bagunça no regime de bens.
Eu acho que a política pública é essencial, eu realmente eu imagino que sim, que há uma necessidade de titularização, principalmente nas áreas periféricas, a gente sabe, eles querem o título de propriedade, eles não querem a regularização da posse. Eu sou advogada de umas 3 ocupações, e toda vez que a gente tenta, conceder outro, vou dizer assim, instituto jurídico, não é isso que eles querem. Eles vão atrás do título proprietário, porque a gente está no capitalismo e o título é móvel, né? É móvel no sentido de é circulante, é um ativo forte circulante. E outra coisa que nós falamos, né, Carol, é as sucessões. Que é assim, tá, e aí então, e como que fica o filho desse homem? O homem acaba de falecer, o filho se subroga na indenização? Ou o filho tem direito a... Então, assim, ai, gente, às vezes dá vontade de fechar as Tem portas e ir muito para que casa. discutir. Eu vou fazer o seguinte, como a gente vai ter chance de voltar no final, tá? Eu quero agradecer vocês por esse primeiro momento, tá certo? Eu vou trazer para essa conversa, eu vou achar ela aqui, professora Everilda, já temos professor Pablo Malheiros e professora Débora inscritos para começar os debates, tá? Eu acho que a Everilda vai trazer outro lado da questão da política pública para a questão de gênero, talvez um lado que tenha sido mais bem sucedido, tá? Até para a gente aliviar um pouquinho os corações da gente. Então, Everilda, a palavra é sua, seja bem-vinda, tá? A gente continua já o debate. Obrigada, Marcos. Olá para todo mundo que está assistindo aqui ao vivo, quem vai assistir aí na gravação. É sempre um prazer estar aqui com os amigos e vou cumprimentar todo mundo, nos professores Paulo, Fabíola e Marcos, que nos representam da melhor forma possível. Então, o meu abraço para todos na pessoa desses 3. Gente, o meu tema ficou mais centralizado na licença maternidade, no artigo que eu escrevi há uns 2, 3 anos atrás, onde eu tentava trabalhar o nome licença maternidade numa visão civil constitucional. E nessa questão de buscar o sentido dessa lei, no sentido civil. Acho que deu uma travada, Verilda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ela volta, senão eu vou... Coisa ainda maior do que eu tinha pensado no começo. Porque quando as leis discutem, elas discutem uma dicotomia entre homem e mulher. E a família está multifacetada na época de hoje, atualizada. Nós temos novos nomes no universo familiar. Então, quando a gente legisla nesse item binário, homem e mulher, a gente está esquecendo que a família não é mais binária. E aí, estudando os aspectos da lei, algumas reflexões vieram à tona. Então, na época, eu escrevi como sugestão uma licença natalidade, porque pensaria-se no que nasceu, a proteção da criança. Marcos falou muito bem aí a licença parentalidade. E aí já começa uma boa reflexão para a gente começar qual é o sentido de proteção da lei, quem é o sujeito de proteção. Então, o sujeito é a criança ou são os pais e mães das crianças? Talvez seja aí um bom ponto de partida para a gente verificar se a lei está trazendo a igualdade e a proteção do vulnerável, como ela se propôs. E a minha grande questão, que eu olhei no que vi, acertei no que não vi, é nesse modelo plural, você tem uma família homoafetiva masculina, porque o modelo da licença foi pensado para uma família patriarcal, onde o homem era o que trabalhava, a mulher ficava em casa. O mito do amor materno, como diz aquele famoso livro, dizia que a mulher nasceu para cuidar de filhos, então tudo era envolto numa ideia de que o amor, o cuidado e principalmente a questão biológica da amamentação levariam somente para a mulher o direito de um tempo maior com a criança quando ela nascesse. E aí começa o primeiro modelo estrutural da licença maternidade. Aí a família vai ficando diferente, nós temos um pai muito mais participativo na era de hoje, nós temos a questão da viuvez, daquela mulher que morre de parto e o marido ficou viúvo. Então, como ele ter acesso à licença que seria dela, porque ele vai ter que substituir essa mulher que se foi. E, por fim, essa família homoafetiva, que se no lado masculino já se tem um problema de definir qual das duas mulheres é a
só quem pariu ou aquela que amamenta, e se de repente uma tem a gestação e a outra decide amamentar, porque tem casos de mulheres que conseguem produzir leite nesse sentimento de maternidade envolve, mas entre as mulheres você vai ter um item preocupante ou um item de observação muito ainda menor do que a do casal masculino, porque o casal masculino não tem o diferenciador não tem o diferenciador do mito do amor materno, não tem o diferenciador do amor de mãe e da diferença da mulher em relação ao homem sobre os cuidados com a criança. Então, na ótica do que eu escrevi, eu propunha, já lá no artigo, nesse tempo atrás, uma redefinição do que seria essa licença para pensá-la dentro de uma família plural. Porque se você focar apenas na questão de gênero, o relacionamento homoafetivo masculino vai encontrar um empecilho gigantesco de aplicação da lei e também o caso da viuvez, do maior de parto. Então, adaptando essas questões, os TRTs começaram e a gente já tem inúmeras decisões não legal. Nós temos a hipótese, ainda não tem essa definição tão clara como você teria mulher. Então, o questionamento é: essa lei está atrasada no tempo? Tá. Mas qual vai ser vença a questão de gênero, homem e mulher, para abarcar também a família uma, porque a questão de gênero, nesse aspecto, traz esse alerta para a gente. Ao discutir a questão de gênero, nós estamos colocando um outro problema de proteção de lei, que é a família homoafetiva. Então, a Espanha, recentemente, igualou as licenças. Na União Europeia, a Alemanha já tem um avanço grande nessa questão do tempo da licença, mas a Espanha agora traz essa igualdade de tempo, de 16 semanas para homem e mulher, no sentido de que os dois estão aptos a cuidar da criança, que a família de hoje, o pai é tão participativo quanto a mulher, e o interessante é que a lei diz que no começo, as primeiras semanas tem que ser tirada em conjunto. Então, a peculiaridade é que eles passam as primeiras semanas, os dois de licença, depois eles optam pelo trabalho. E essa licença é totalmente remunerada e não pode ser transferida, no sentido de que eles pudessem negociar o tempo. Ao meu ver, mais equânime, digamos assim, seria a lei permitir que a decisão fosse familiar. Eu gostei dessa ideia de uma, como é que chama, de uma obrigatoriedade no começo do tempo, para também obrigar aqueles homens que ainda não querem participar da formação familiar, que eles tivessem esse tempo com a criança. E depois o casal pudesse optar o restante da licença. E a mulher realmente ficaria com todo o tempo, porque tem pais que são muito calorosos e gostam de participar. Essa reflexão aqui sobre a questão de gênero, que começa numa discussão binária, mas que atinge também que no casal homoafetivo eles ainda têm outro problema, que é a própria gestação, que eles só conseguirão ter filhos biológicos a partir da licença, como é que chama? Não é mais barriga de aluguel, como é que a gente chama o nome, Marcos? Me ajuda aí. Gravidez por substituição. Então, ele já vem com esse problema de como gestar, porque um problema do casal homossexual masculino, por ser... Se ele tem o direito constitucional de ter filhos biológicos, que, ao meu ver, ele tem. Então, a gestação por substituição, no caso é um direito constitucional de filiação genética. Eles não estariam à margem desse direito, porque as mulheres, de um jeito ou de outro, ali com a inseminação caseira, uma vai para o sacrifício, elas conseguem
a gestação, mas o masculino não tem como, pela falta do útero. Então, essa ideia de que a lei, ao focar no gênero, precisa verificar que existem questões muito mais amplas no âmbito familiar. Então, ficam aqui as minhas reflexões, o meu artigo Marcos passou para vocês lá pelo grupo, e eu fico aqui à disposição para a gente pensar um pouco sobre essas questões. Obrigado. Espero não ter ultrapassado o tempo. Não, você foi perfeita no tempo, Everilda, e veja só, o que acho que é interessante a gente colocar aqui no debate é que a gente tem duas propostas diferentes de políticas públicas, as duas estão baseadas em gênero, mas enquanto a gente aqui no Brasil, no caso da aquisição da propriedade, a gente distingue papéis masculinos e femininos, os espanhóis decidiram equiparar a licença, e sobre um argumento curioso, pelo menos nas matérias que chegaram ao meu conhecimento. Das matérias diziam mais ou menos o seguinte, que só a partir do momento que a licença fosse exatamente a mesma para homens e mulheres é que haveria o fim da discriminação da mulher no mercado de trabalho, porque o custo de contratação de uma mulher seria o mesmo custo de contratação de um homem, tá? Não sei se dá para replicar a experiência espanhola aqui, não sei se dá para resumir a situação de um jeito tão simples como igualando a licença. Acho que a gente tem aí pontos para pesquisar, pontos para discutir a partir desse assunto. A gente tem 4 pessoas inscritas, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para poder a gente começar o debate. Eu vou só ressaltar um ponto da própria lei espanhola. Quando ela deixa, depois daquele período inicial, que um dos pais decida quem vai voltar ao mercado de trabalho, não deixa de continuar existindo uma pressão, porque a ideia, se a gente pensar nessa ideia do mito do amor materno, continuará aquela pressão do empregador, dizendo, deixa a mulher cuidando do menino, você, homem, já passou tempo demais em casa, volte para o mercado de trabalho. Então, continua sendo mais atrativo ter o homem, porque ele pode voltar mais cedo, e a mulher não. Então, a lei tentou muito bem melhorar a tutela e essa questão mesmo de influenciar o mercado de trabalho, mas deixou essa vulnerabilidade na questão dele poder retornar. Então, aí eu deixo as minhas considerações finais, para que a gente possa ir refletindo em conjunto. E responda ao professor Marcos Catalã, que fez uma provocação para você aqui no chat. A gente tem aqui que organizar as inscrições, e eu vou pedir aos inscritos que tentem manter as suas intervenções em 3 minutos, para que todo mundo possa falar e a gente ter espaço para, ao final dos debates, ouvir o professor Paulo. Então, o primeiro inscrito, professor Pablo Malheiros, seja muito bem-vindo. Palavra sua, Pablo. Bom, boa tarde a todos e todas. Saudar o professor Paulo pela melhora na saúde. Em nome dele, saudo todo mundo. Parabenizo Carol, a Simone e a Everilda que falaram. É sempre bom ouvir vocês em tempos tão difíceis, né? Intelectualmente falando. Lendo a lei, pessoal, me parece muito claro que a proteção é o direito de moradia das famílias. Então, a gente poderia fazer uma interpretação conforme a Constituição no artigo 13, para dizer que é qualquer entidade familiar e não só a questão da mulher, justamente para você abarcar os outros tipos de entidade familiar, inclusive a família monoparental, quando, por exemplo, é o pai que fica com a criança, né? Me parece que há aí uma antinomia entre, já que as duas são leis federais, uma antinomia quando ele exclui a outorga conjugal ou convivencial no artigo 13, salvo engano, porque justamente aquela outorga ela é para proteger a família. Essa lei também é para proteger a moradia da família. E eu não posso atacar o regime de bens e afastar o regime de bens quando a lei justamente vai proteger a família. Então, para mim, para o critério de especialidade, como quem regula o regime de bens é o Código Civil, nesse caso ele é especial em relação a qualquer outra legislação, prevalece o Código Civil em relação ao artigo 13, salvo engano, que afasta a outorga, né? E também a questão das perdas e danos, ela para mim, aqui sim, ela pode padecer de inconstitucionalidade, não só pela falta de prognose, mas também por você imputar responsabilidade a quem sequer teve o direito de negar
a outorga ou de se insurgir contra este contrato, né? Para além da questão do adimplemento substancial, como a Simone trouxe, a hipótese do valor das prestações ficar maior do que o valor de mercado do imóvel, e também discutir a onerosidade excessiva nesse tipo de contrato. Lembrando que aqui é relação de consumo, né? Então, é uma questão bastante interessante para trabalhar a revisão da relação contratual. Obrigado, professor Pablo, pelas considerações. Tá? Eu vou trazer a professora Débora Brandão para falar, dizendo a vocês que a professora Débora escreveu um texto que ainda está inédito sobre esse assunto, para a coluna nova de Direito Civil da Fórum. A coluna estreia com o texto do professor Paulo na próxima terça, e na sequência, o texto seguinte é o texto da professora Débora. Tá? Então, Débora, seja bem-vinda, tá? A palavra é sua. Obrigada, minha gente. Uma alegria enorme estar aqui com vocês todos, vendo o professor Paulo restabelecido, professora Fabíola. Gente, eu não vou nominar um por um, porque senão acabam uns 3 minutos, mas se sintam todos abraçados, beijados, porque que saudade doida de todos vocês. Endosso tudo que Simone, Aninha, Pablo, Marcos falaram a respeito dessa lei. E eu quero fazer só uma pequeníssima intervenção para não ficar repetindo aquilo que vocês já disseram. Tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que eu ainda não ouvi uma reflexão sobre isso, e isso tem realmente tirado o meu sono, que é a questão do feminicídio. Nós temos agora uma lei, mais uma lei para proteger a mulher e em contrapartida, trazer a ela a efetivação do direito à moradia. E, por outro lado, quando a gente lê o artigo 13, eu tenho uma sensação de que isso vai ser um tiro pela culatra do nosso legislador, porque quando a gente vê que os contratos vão ficar preferencialmente em nome da mulher, e daí o homem ele é surpreendido com a ausência da figuração dele como titular daquele direito, seja de propriedade, seja um titular contratual, etc., tenho para mim que isso vai ser um problema muito grave, porque ele vai falar: eu paguei, eu ajudei, eu colaborei, e na hora H isso vai se resolver em perdas e danos. Perdas e danos cuja efetividade é questionável. Por quê? Por conta do 7.000, que é o máximo para as áreas urbanas, e ainda, se houver algum tipo de fomento da União, esse valor da renda passa para R$4.000 como teto. Então, é uma política pública importante? O objetivo do legislador, ninguém discute, mas, por outro lado, me parece uma lei muito mal redigida. Vejam que o Pablo ficou fazendo toda uma digressão para justificar qual lei vai ser aplicável diante das possíveis antinomias. Ora, em 2021, a gente ainda está tendo esse tipo de dificuldade em relação à aplicação da lei, quando nós deveríamos estar numa situação de aprimoramento muito maior. Então, eu penso que, nesse ponto, nós poderíamos ter tido um avanço um pouco melhor, de resolver essa questão de uma outra forma, talvez estabelecimento de condomínio, arbitramento de aluguéis, outras possibilidades, mas não vindo ainda com uma solução como de 1964, lá no Estatuto da Terra, que não me engano, porque tudo isso nasce ali, né? Quando percebe-se que o homem deixava a mulher abandonada, e daí que começou essa questão de atrelar a propriedade à mulher com a criança, com o filho do casal, porque a família era patriarcal, e assim conseguir trazer algum tipo de proteção a essa mulher. Então, eu tenho pensado muito nessa questão do fomento aos feminicídios, que é o outro lado de tudo isso, e a gente tem que ter uma atenção em relação à política pública de prevenção à violência doméstica também. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, professora Débora. Quando eu estava lhe ouvindo, eu estava me lembrando que a gente pouco falou da palavra preferencial.
A minha sensação é que eles colocaram a palavra preferencial no artigo 13 para tentar se eximir da inconstitucionalidade do dispositivo. Aqui eu queria trazer a reflexão do professor Carlos Pianovski no portal do IBDFAN. A política pública é importante, a implementação dela foi bem executada? Acho que não. O Pianovski lembra a gente daquele regime de bens reservados à mulher casada que a gente tinha, que está revogado, e parece que a gente retorna para aquela circunstância específica. Eu acho que é algo que a gente precisa refletir e dar atenção, porque talvez, fazendo aqui o meia-culpa, se na época do Minha Casa Minha Vida a gente tivesse se preocupado com esse debate, talvez a gente não tivesse chegado nesse ponto que a gente está aqui agora discutindo. Eu quero trazer para a conversa a professora Daniela Teixeira, tá? Estou aqui já chamando ela aqui para o bate-papo, agradecendo a professora Débora, e aguardem a coluna da professora Débora com novidades já sobre o assunto. Professora Daniela, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento todos na pronta restabelecimento do professor Paulo Lobo, que fico muito feliz de estar vendo ele participar aqui. Peço desculpas pela estrutura que eu mudei semana passada, então ainda uma certa dificuldade. Mas vou direto e, na verdade, não é uma pergunta, é muito mais uma provocação, principalmente em cima da fala da professora Simone, onde ela mostra cálculos. O que eu me sinto muito, o que eu vejo, é que na sociedade, no geral, pessoas que vão buscar esses custos, esses financiamentos, elas não têm esse conhecimento, elas não têm, normalmente, às vezes, fazem economia de forma de que elas acham que é bom ou de uma forma segura para elas, sem buscar números ou percentuais. Acredito em consórcios, porque ali, se eu precisar, está ali. Então, é uma falta de base, de conhecimento, de mínimo de custos das coisas. E aí, o que é vendido de uma forma como se fosse um incentivo, é mais uma vez um prejuízo para essas mulheres batalhadoras, chefes de família, e que é um percentual imenso da sociedade, né? Quantos números, eu estou falando de uma sociedade trabalhadora e que não são os nossos clientes, mas que fazem, que compõem e que são público, no caso, exatamente de programas como esse. Então, é chamar a atenção da falta, aí vem outras questões em paralelo, de conhecimento, de educação, de um mínimo de instrução, de como fazer isso, porque ao ver estas contas, eu vi como isso, elas não têm esse conhecimento e como muitas vezes são enganadas, sejam por lojas de créditos e assim por diante. Então, falta essa formação econômica, né? no conceito, acho que, de cidadania das pessoas, né? Eu falo na questão do gênero feminino, mas em toda a sociedade, que isso seria necessário na nossa formação. Bem, era só isso. Parabéns mais uma vez pelos debates. Marcos, foi só mais dividir com vocês essa questão do que mesmo ser uma pergunta específica para alguém. É só colaborando com esse entendimento, seja da Carol, da Guarda, seja da questão do financiamento. É como o mundo é feito de uma forma de estrutura de serviços e ocupações masculinas. Ontem eu estou em uma mudança, como eu disse. Eu saí de um lugar e estava no outro. Eu estou saindo de um apartamento e indo para outro. Eu estava com 5 homens em funções, serviços diferentes. Todos homens. Algum deles mulheres poderiam ser? Com certeza. A gente não tem esta mão de obra. Então, é uma estrutura viciante da nossa sociedade, entendeu? Então, é isso.
Eu acho que eu concordo com você, Dani, duas coisas. Quando o Pablo falou que tem que proteger a família, quando a Everilda falou que a decisão sobre o tempo de ficar cuidando do filho é uma decisão de família, a gente está imaginando talvez uma família isonômica que talvez não seja a realidade, principalmente nesse nicho econômico que a gente está lidando aqui, onde os valores da família patriarcal tradicional ainda são muito fortes em relação a isso. A gente tem inscritos, Dani, o professor Manuel Camelo, a professora Everilda, tá? Eu não resisti, escrevi de ofício o professor Marcos Catalã, que está tomando conta da filha. Eu queria ouvir ele sobre a questão da licença, para saber a opinião de quem está passando por esse momento agora. E eu tenho certeza que a gente vai continuar esses debates ainda, que é só o começo da história. E agradecendo, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o professor Manuel, que vai fazer agora as suas considerações. Manuel, com você. Boa tarde. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todas, todos e todes. Queria cumprimentá-los na pessoa do professor Paulo, que ainda bem já está aí 100% de volta para as nossas reuniões. Queria cumprimentar também as professoras expositoras, professora Ana, professora Simone, professora Everilda. E a minha colocação aqui, ela tem a ver com o tema que a Everilda trouxe para o debate hoje sobre a licença parentalidade, essa necessidade da gente revisitar esse instituto que está assentado, sobretudo, nesse binarismo de gênero que a gente vive na nossa sociedade, e trazer até algumas outras problemáticas aí presentes e futuras com relação a essa temática. No tocante que se a gente pensa na própria revisitação desses papéis de gênero que a gente tem na sociedade contemporânea, também a questão dos casais homoafetivos, como a Everilda trouxe, mas também se a gente pensa no fato de que não só as mulheres, como também os homens trans também podem gestar os seus filhos, o que já apresenta uma outra problemática quando a gente observa o Instituto como ele está colocado atualmente. E também pensando aí para o futuro, pensando na ideia de que as biotecnologias elas se avançam muito rápido e a gente tem aí uma possibilidade no futuro não tão distante de pessoas serem gestadas extracorporeamente no futuro, então como é que fica essa questão? Então, achei bastante pertinente essa solução que a Everilda trouxe da equiparação feita lá na Espanha com relação aos prazos, mas também essa ideia de que fica a critério do casal resolver essa questão de quem exercerá essa licença na continuidade. Então, a minha contribuição é mais assim, no sentido de trazer essas outras problemáticas, de mostrar o quanto o tema, atualmente, ele precisa urgentemente ele ser revisitado. Então, eu quis ser o mais rápido possível, e isso passo já a palavra para os próximos. Foi ótimo, mano. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo esses assuntos, e já que você mencionou a Everilda, ela tinha feito a inscrição, a gente vai primeiro ouvir a Everilda e depois a gente termina com o papai Marcos Catalã. Tá? Professora Everilda. Primeiro eu vou lembrar que eu não tratei de um detalhe importante, porque eu tratei a família do amor, aquela que vai decidir entre si como é que vai ficar a divisão da licença. Mas aquele casal em guerra, que a mulher engravidou, ela já está ali com a ação dos alimentos gravídicos, não vão morar junto, como é que eles vão decidir essa licença? Isso também é um outro problema que a lei não resolve. Mas eu queria falar ainda, já parabenizando aqui Ana Carolina e Simone, porque tudo que eu tinha anotado dessa lei, vocês falaram. Então, fico feliz que quando a gente pensa, gente boa está aqui ratificando, então a gente está pensando direitinho, isso é muito legal. Eu queria ressaltar a questão do registro imobiliário, porque nós temos um país que tem necessariamente uma tradição de posse. A gente traz isso das capitanias hereditárias, quando as pessoas começaram a burlar aquela carta de donatário. Então, eu tenho o título, mas vai passando de um para o outro e ninguém está preocupado com o título, e essa é a grande herança do Brasil. Quantos imóveis não são registrados hoje no Brasil por uma questão simples? É caro. Então, a lei traz essa propriedade cambiante, como disse o Nelson Rosenwald, e aí toda vez que mudar a guarda, vai mudar o registro imobiliário, vai pagar um ITBI e vai pagar a despesa do cartório, pode ter certeza que ninguém faz, porque o público-alvo da lei é um público que já tem uma renda modesta. Para gastar com cartório, com certeza não vai ter. A minha pergunta fica no ar. O fato de eu ter a guarda para mim, mas o imóvel ficou no nome do marido, porque eu não tive o dinheiro para pagar o registro.
Então, quando eu precisar alegar o meu direito sobre o imóvel, porque ele está querendo vender, eu posso usar o fato em vez do registro, que o fato seria a guarda efetiva e a titularidade, o aspecto formal. Olha a confusão que o legislador trouxe sobre o aspecto registral dentro de um país que privilegia a posse e que tem muito pouco dinheiro para registrar a propriedade, ainda mais mudando 2, 3, 4 vezes ao longo da vida, porque pode acontecer dessa guarda ser bastante modificada de um bebê de 0 até os 18 anos. Então, fica aí mais uma reflexão para vocês, para nós todos. Obrigada, Marcos. Eu confesso, Everilda, que lendo esse dispositivo, eu fiquei pensando se era isso mesmo que o legislador queria dizer, de uma guarda que troca ao sabor do vento, confundindo a possibilidade de você não transitar em julgado a questão da guarda do livro de famílias com a questão da atribuição da titularidade do livro das coisas, entendeu? Então, eu fiquei incomodado quando li o dispositivo. A gente estava falando de licença... Marcos, Oi, Pablo. Só um detalhe. Também essa questão do registro que a Everilda falou, não é muito comum as pessoas pedirem gratuidade dos emolumentos cartorários e registrais como se faz no judiciário, embora seja possível, e não é comum fazer isso. Mas como a faixa de renda é R$7.000, salvo quando a União ajuda naquela hipótese, você nem poderia pedir, né, Everildo? Porque, em regra, no Brasil, para você pedir essa gratuidade, você teria que ter até 5 salários mínimos, né, de renda mensal. E tem uma tabela, no caso da lei, tem uma tabela de desconto dos emolumentos, o que eu acho que é na tentativa de afastar de vez o pedido de gratuidade. Pois é. Então, eu tenho, no máximo, 75% de desconto dos emolumentos. Então, alguma coisa vai precisar pagar. Com certeza, de acordo. E como a gente está nessa conversa cambiante de um tema para o outro, Marcos Catalã, o tempo de licença deve ser o mesmo para homens e mulheres em qualquer circunstância? A gente quer o seu depoimento. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom estar com todos vocês. Sendo redundante, porque é necessário, que bom ver aqui o professor Paulo Lobo, pleno, super recuperado, e os amigos, as amigas sorrindo. Gente, eu, sinceramente, enxergo que num mundo ideal, deixemos que o casal, quando ele está presente, nem sempre estará, faça as escolhas. E quando não existe um casal formado, ainda assim que o pai, a mãe, os pais, as mães, façam as escolhas no que diz respeito à licença. Numa perspectiva ideal, enquanto construção dogmática abstrata, isso é lindo. Mas pensemos em liberdades exercidas em concreto. Tragamos aqui a Amartya Sen para essa discussão. Eu vou precisar olhar a situação em concreto para entender qual a melhor resposta. Me agrada muito o argumento utilizado na Espanha. Agora, fazendo um salto para o tema que foi tratado pela Carol e pela Simone, se vocês me permitem, eu não consigo concordar que exista uma política que busque favorecer a mulher. No governo atual, isso me parece inaceitável. Olhando para a ministra que nós temos, responsável por tratar dessas questões. Isso não foi falado, pelo menos não explicitamente. Cabe a mim o sincericídio, mas eu não consigo enxergar nesse governo fascista a preocupação com a mulher. O que eu enxergo a partir de uma leitura que fiz, e recomendo para quem não a fez, o título do livro é Vozes do Bolsa Família, é que o critério que foi utilizado de dar primazia à mulher se limita exclusivamente à preocupação com o fato de que, enquanto regra, isso foi muito bem trazido, é a mulher, especialmente nas faixas de renda da população menos favorecidas, nas faixas da população que tem uma renda menor, a mulher que carrega o karma da maternidade, com homens que desaparecem facilmente. E o critério do Bolsa Família é: eu ponho o dinheiro na mão na mulher, porque se eu der o dinheiro para o homem enquanto regra, ele vai para o bar tomar pinga. Então, dados de pesquisas nos mostram isso. Eu não consigo enxergar preocupação com gênero. E, claro, já não tenho mais tempo para falar disso. Isso rende um outro painel. O grande problema, ou um grande problema, um dos está em seguirmos pensando na proteção da propriedade privada. Simone deu esse depoimento. Os meus clientes pobrezinhos, para os quais eu faço advocacia dativa, eu me entrego,
querem um registro de propriedade. Isso necessariamente é bom? Voltando ao argumento do Amartya Sen? Não sei. Revolução ou barbárie, enfim. Espero por ela. Bela reflexão, tá certo? E eu vou fazer coro aqui com Simone, que a gente vai querer ouvir o depoimento de Elisa, como é que está seu cumprimento dos deveres parentais, tá? Mas isso fica para a segunda Toda parte. manhã eu sou responsável pelos cuidados de Ayla. Elisa está no escritório para trazer o dinheiro para casa, até porque professor que vive exclusivamente da docência está cada vez pior. Um dos meus empregos ficou em junho, só tenho outro agora na La Salle, enfim, que eu persista ali por algum tempo. Mas quem cuida da Ayla sou eu, cara. Se tivesse que ter licença, ela tinha que ser dada para mim, não para a mãe. Olha aí a exceção aparecendo. Professor Paulo, a gente esgotou aqui as pessoas inscritas. Eu acho que está na hora da gente ouvi-lo um pouco. Se alguém mais quiser depois, fala para o professor Paulo fazer alguma complementação, a gente devolveria a palavra para a Simone, para a Carol e para a Everilda no final, depois da fala do professor Paulo. A palavra é sua, professor. Muito bem, muito obrigado a todos pelas carinhosas manifestações que eu recebi. Isso foi muito reconfortante para mim. E, como eu disse, feliz da vida quando o médico, o cirurgião me deu alta, que eu estava voltando ao aconchego da casa e de amigos queridos como vocês. Isso foi do fundo do coração. Embora tenha essa fama de sisudez, mas o meu coração é imenso e muito sensível a esse tipo de manifestação e de carinho, de amizade, como vocês têm manifestado. Meus cumprimentos aos expositores, ao Marcos Herá, a Ana Carolina Brochado, a Simone Tassinari e a Everilda, e também as intervenções, como sempre, inteligentes, do Pablo Malheiros, da Débora Brandão, da Daniele Teixeira, do Manuel Camelos e do Marcos Catalã. Foi o que eu anotei, espero que não tenha falhado aqui nas minhas anotações. Permitam-me começar pela última exposição, que foi da Everilda, sobre o que ela denominou de licença parentalidade. A solução de igualdade que foi decidida pela Corte Europeia de Direitos Humanos, né, entre maternidade e paternidade, no caso que é citado no trabalho de Everilda, do casal de russos, né? Embora a Rússia não pertença à União Europeia, mas, como sabemos, a Corte Europeia de Direitos Humanos abrange todos os países que integram a Europa. E, nesse caso, é interessante porque a mulher abandonou o filho na mão do pai, e o pai, então, ajuizou a ação para que permitisse que ele pudesse usufruir equivalentemente à licença maternidade, já que a mãe tinha abandonado o filho. Então, um caso muito interessante e esse caso paradigma decidido pela União Europeia. A pergunta é a seguinte: essa decisão da União Europeia e dos países que têm adotado, como aqui referido várias vezes na Espanha, ele é compatível, essa solução é compatível com a Constituição Federal de 88? Veja, no artigo 7º, inciso 17, há a licença à gestante de 120 dias. Já no inciso 19, aliás, 18, no inciso 18. No inciso 19 do mesmo artigo 7º, há a licença à paternidade, de apenas 5 dias. Isso está na Constituição brasileira. Mas a Constituição faz referência até que haja lei ordinária, a lei atribui essa competência à lei ordinária, de fixar um prazo diferente, ou igual. Ou seja, a Constituição brasileira, ela admite a desigualdade de tratamento. E a pergunta que se quer é o seguinte: se uma lei ordinária estabelecer, ao invés de 120, que é concedido a licença à maternidade, e esta lei
estabelecer 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, enfim, um prazo desigual em relação. Essa lei seria inconstitucional? Haveria outros princípios constitucionais, normas constitucionais, que pudesse haver harmonização e dizer, tal como fez o Supremo, na decisão da união homoafetiva, que, apesar da Constituição aludir expressamente a homem e mulher, ele enxergou para além de homem e mulher. Seria possível encontrar? É um questionamento que eu deixo para vocês, para reflexão. Agora, no texto da Everilda, e também nos debates que eu vi agora, há referência à mãe de substituição ou subrogada. Agora, a mãe de substituição, ela é gestante. Ela é a gestante. Não é a que forneceu o material genético. E aí, e outra coisa, a etiologia da licença da maternidade alcança não apenas o tempo por fito, o cuidado do recém-nascido, mas também o cuidado de si, da gestante. Então, as duas hipóteses estão, como eu disse, desde os primórdios da discussão em torno da licença maternidade. E aí? Quem prevalece a licença da maternidade? Tal como está na Constituição, a licença à gestante ou a que forneceu o material genético? Não nos esqueçamos que quando se discutiu, e por isso a Constituição se refere explicitamente à licença gestante, é porque a gestante, a mulher, precisa recuperar, daí o cuidado de si, que é recuperar as condições físicas que foram impactadas com a gestação. Então, quando falarmos nisso, temos que tomar cuidado, porque essa hipótese de mãe de substituição, a mãe de substituição é um ser humano. É um ser humano, não é um receptáculo mecânico de material genético que não mereça o cuidado do legislador e do aplicador do direito. Com relação à Lei 11.418, 2021, os acréscimos, como foram muito bem registrados, os acréscimos à Lei de 2009, são confusos e de duvidosa constitucionalidade. Aliás, os textos que foram distribuídos como material de análise prévia chamam atenção para isso, né? Inclusive, muita confusão nos tribunais de segundo grau no Brasil com relação à aplicação, especialmente do artigo 35A da Lei de 2009, que se reproduziu e com acréscimo para pior, nessa Lei de 2021. Vejam, então, eu começo a chamar a atenção no artigo 3º para o que foi acrescentado, que foi a dispensa da outorga do cônjuge, porque na lei anterior, a de 2009, dizia pura e simplesmente, os contratos de registro serão formalizados preferencialmente em nome da mulher, ponto. Em nome da mulher, isso contempla a política afirmativa em relação à mulher, a sua vulnerabilidade inata nas relações familiares da pobreza do Brasil, da imensa pobreza brasileira. E esse acréscimo faz remissão à não aplicação clara, expressa, dos dispostos nos artigos 1647, 1648 e 1649 do Código Civil. E o que dizem esses dispositivos? O artigo 1647 estabelece que nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar
ou gravar de ônus real os bens imóveis. Primeiro. Segundo, pleitear como autor real relativamente a esses temas. Terceiro, prestar fiança. Quarto, fazer doação de bens comuns. Ora, onde nesses 4 incisos vamos encontrar aquisição de bem imóvel, que é o que tratam tanto a lei de 2009 quanto a lei de 2021. Os artigos 1647, o 1648, que é o do suprimento da outorga, justificada em relação à recusa referentemente a essas 4 hipóteses, e o artigo 1649, que cuida da anulabilidade pela falta de autorização do suprimento da outorga, nenhum desses dispositivos, nenhum deles se refere à aquisição de bem imóvel. O que quer dizer isso? É que esta remissão é absolutamente inócua. Além de inapropriada, é inócua. Por quê? A depender do regime de bens que contemple a comunhão, o cônjuge que adquiriu o bem, salvo se houver a cláusula de incomunicabilidade, esse bem ingressará na comunhão. Ou seja, haverá aquisição por parte do outro cônjuge, em virtude da comunhão, se este for o regime. Então, não há obrigatoriedade de outorga conjugal para aquisição de bem. A lei refere apenas à alienação do bem. Alienar, aí entendido vender, permutar, dar em pagamento e doar. Essas são as hipóteses, portanto, que a lei se refere. Outra coisa, essas normas desses artigos do Código Civil são exclusivas do casamento. Não se aplicam à união estável, que compõe uma grande, imensa quantidade de relações familiares nas classes pobres. A união estável. Ela não pode... Lembrem-se que os dispositivos do Código, quando trata da união estável, apenas faz referência à comunhão parcial como regime supletivo se os companheiros não celebrarem um contrato que estabeleça um regime diferenciado. Pronto. Mas não remete para outros dispositivos que são próprios do casamento. Porque não há unidade integral entre casamento e união estável. Isso precisamos ter sempre claro isso. Não é? A Constituição e a legislação, contemplando a liberdade de casar ou não casar, outorga consequências e, portanto, um tratamento jurídico protetivo à união estável, mas não determina a aplicação, especialmente quando são dispositivos de restrição de direitos, como esses. Outro problema é que o parágrafo 14, o parágrafo único do 14 que vocês se referiram, institui uma estranha titularidade ambulante, porque flutuará em razão de quem detém a guarda dos filhos. Ou seja, é uma titularidade que não se atribui provisoriamente a depender para quem detiver a guarda do filho. Aquela titularidade, então, cessa em relação ao anterior e vai para o outro. Isso é de uma estranheza, para não dizer a meu modo de ver, a primeira impressão é de falta de validade constitucional para esse dispositivo, que me parece flagrante. Eu gostaria, no entanto, para encerrar, de provocar para vocês, e fazer uma provocação, que é um questionamento de natureza epistemológica. Quando
Marcos sugeriu esse tema e discutiu com um pequeno grupo antes de abrir a discussão com um grupo maior sobre o tema de hoje. Eu já fiz referência a que me parecia um tema transversal, porque não diz respeito, não dizia, aparentemente seria um tema de direito de família, mas ele, no fundo, ele tem por finalidade a atribuição de titularidade de direito real e de posse às pessoas que estão contempladas na lei, que preenchem aqueles requisitos e aquelas condições. Então, isso me faz pensar, me faz lembrar de uma frase que o Ponte de Miranda gostava muito de aludir, que é: não há ciência sem classificação. E também não há ciência sem categorias conceituais. Isso não quer dizer que o conhecimento ele deva ser demarcado em blocos rígidos. Porém, mesmo a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade que tanto prezamos, elas pressupõem áreas, domínios e disciplinas em que se classifica o conhecimento. O questionamento é o seguinte: ainda que a lei utilize, esta lei 2021, que ela utilize para atribuição da titularidade do imóvel, titularidade de domínio ou titularidade de posse, de condições existentes no direito de família, ela inovaria esse direito, o direito de família. Vamos pensar em exemplos anteriores controvertidos. A Lei Maria da Penha. O que trata a Lei Maria da Penha? Direito civil? Não. É direito penal, puro. Direito penal especializado. Ainda que ela tenha como referência as relações de família. Outro, que trata o Código Penal, outro exemplo, o Código Penal, que é o abandono do incapaz. Esse tema é direito de família? Não, é direito penal. Os estatutos que estamos assistindo, esses estatutos transdisciplinares, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto que é o Código de Defesa do Consumidor, o do idoso, etc., eles têm uma característica, que além de tratarem de direito civil, de direito privado, por exemplo, direito à responsabilidade civil, direito contratual, eles cuidam também de direito processual, direito penal, direito administrativo. Isso significa que os domínios desaparecem, que as referências, os seus pontos de identificação desaparecem? Não. Há um direito, por exemplo, no caso do direito do consumidor, há um direito do consumidor, sim, que trata de relações privadas, há um direito do consumidor do penal, há um direito do consumidor administrativo e assim por diante. E pouco importa que no corpo legal eles estejam ali integrados. Outro ponto também que me faz pensar é qual a finalidade dessa norma, dessa lei de 2021, que reproduziu a de 2009, reproduziu para pior, acrescentando que não deveria ter acrescentado. A finalidade é de tratar de relações de família ou de atribuir titularidade, repito o que eu disse antes, titularidade de direito real ou de posse, a quem preenche esses requisitos. É a questão que eu ponho para vocês, repito. Uma questão importante, questão de natureza epistemológica, né? Que não é a discussão da dogmática propriamente ou da metodologia do que possamos aplicar a esse tema. Não me parece que tenha havido alteração, agora eu dou o meu ponto de vista, que tenha havido alteração das categorias conceituais do direito de família,
pois eles servem apenas como condições para a atribuição dessas titularidades. Talvez se vislumbre uma inovação para o direito de família na hipótese da incomunicabilidade por força de lei, que essa lei 2021 criou. Ou a supressão do direito à comunhão, ainda que o regime de bens a contemple. Aí pode ser. Essa hipótese me pareceu única. Mas a hipótese convencional, lembremos-nos, a hipótese convencional de doação com cláusula de incomunicabilidade não fez migrar esse tema do direito contratual para o direito de família. Da mesma forma que o testamento não fez migrar o tema do direito de sucessões para o direito de família. Diferentemente, foram inovados o direito das coisas, com modalidades próprias de titularidade de domínio e de posse, de moradia popular incluído em programa habitacional, tanto na lei de 2009 quanto nesta lei, e no direito das obrigações, com essa estranha conversão da perda de titularidade em direito de crédito por perdas e danos. Confesso que eu nunca tinha visto isso no direito brasileiro. Enfim, parafraseando Shakespeare, muito barulho por nada, ou quase nada. É o que eu penso. Marcos, com você. Obrigado, professor, pelas colocações. Eu vou, para a gente fazer o que a gente faz sempre, encerrar aqui a nossa parte, dessa parte da reunião, ouvindo as pessoas que foram as expositoras, depois de todo esse ciclo de debates, começando com a professora Ana Carolina, depois a professora Simone, por último, a professora Verilda, na mesma ordem de fala. Carol, com você. O professor Paulo concluiu belíssimamente, né? Assim, quer dizer, é isso mesmo. Acho que a gente está nesse momento aí dessa tentativa de esforço hermenêutico, né? Para tentar aí entender e aplicar algo que realmente nos apresenta aí algumas dificuldades, mas é isso mesmo, é muito barulho por nada, porque as dificuldades de aplicação são bem grandes. Então, eu quero agradecer, Marcos, o convite, professor Paulo, Fabíola, né, o convite por estar aqui com vocês hoje. Eu falei com o Marcos assim, que a gente nesse momento da pandemia, a gente fez, né, assumiu muitos compromissos, mas eu falei assim, é tão bom, né, a gente ter essa oportunidade do encontro e de ter um momento assim, de separar para refletir, para pensar, né, conversar com a Simone, conversar com o Marcos, ou seja, é muito engrandecedor. E eu acho que é isso mesmo, todas essas pontuações, né, a respeito da lei são provocações importantes, e o professor Paulo ele nos resgata lá, né, na questão da epistemologia, que eu acho que é importante. Olha, gente, vamos pensar lá no começo, né, vamos refletir sobre essas categorias aqui, que trabalho mesmo do grande mestre, né, em relação aos pesquisadores. Então, eu quero agradecer mesmo, a minha fala final vai para agradecer o convite, a essa tarde tão interessante, né, de sexta-feira, que é muito cativante aqui para a gente, pela oportunidade. Muito obrigada, Marcos, e professor Paulo, e a todos vocês aí por estarmos juntos hoje à tarde. Eu vou passar para a Simone. Eu também agradeço, quero deixar o meu beijo grande, professora Fabíola, dizer que também estou com muita saudade, e eu tenho dúvidas, professor Paulo, se uma lei com fito de regular questões que são mesmo do sistema financeiro de habitação pode alterar qualquer sistemática de regime de bens. Eu tenho essa dúvida. Se poderia, ainda que instituindo uma incomunicabilidade, será que é assim? Né? Ou teria que vir de outra forma, assim, que são aqueles, o santo do pau oco, né, que a gente traz um contrabando na lei, assim, é a lei de biossegurança, daqui a pouco vem o transplante junto dos embriões, então, o Brasil com a sua velha tradição disso, e
E, enfim, gente, é tão bom quando a gente consegue refletir e colocar. Eu me sinto muito feliz de conseguir pensar em conjunto. Óbvio que é muito cedo para ter, a gente tem primeiras reflexões, né? Mas eu agradeço o carinho com o qual vocês recebem isso, porque vocês podiam dizer, não, vocês estão loucas. Gente, não é nada disso, vocês estão malucas. E é isso, assim, Everilda, eu faço minhas as tuas palavras também. Que quando a gente pensa, parece que a gente está maluco sozinho. E esse grupo não me deixa sentir só maluca sozinha. Eu acho que eu tenho algum problema conjunto. Eu vou passar para a Verilda, então, Simone, agradecendo aí a tua participação, como a da Carol. Vocês abrilhantaram aqui a nossa tarde, sendo a voz de fora do grupo, que não é mais de fora do grupo, vocês já estão integradas ao grupo. Verilda, suas considerações finais. Pois é, Marcos, eu estou com a Simone, né? A gente acha que é maluco pensando sozinha, quando encontra assim, o nosso hospício do bem, a gente se sente feliz e à vontade. Eu queria só fazer essa ênfase, como o professor Paulo disse, porque eu só lembrei do precedente do Supremo. Então, se onde está escrito homem e mulher, nós avançamos, por que não onde está escrito só um número, 5 ou 120, a gente não pode avançar? Se o próprio artigo 5º diz que aqueles direitos fundamentais podem ser ampliados, quando ele fala lá de outras disposições no parágrafo 2º, então acho que a interpretação sistemática é de que a ampliação de direitos é bem-vinda, a revogação desses direitos mínimos é que não seria. Demais, é uma satisfação, foi um prazer estar aqui com vocês, revê-los, porque esse momento aqui é de um carinho coletivo. Então, fiquem com o meu abraço. Marcos, obrigado pelo convite. Obrigada, Ana Carolina e Simone, por estarmos juntas nesse painel e que nos encontremos em breve e pessoalmente vacinados. Um grande abraço para todos. Eu vou aproveitar aqui o Deixa de Everilda para agradecer a quem assistiu a gente na gravação. Vou encerrar a gravação agora, a gente ainda vai ficar aqui um tempinho. E avisando a vocês que uma vez por mês a gente vai disponibilizar essas gravações sempre no YouTube para quem quiser acompanhar as discussões aqui do grupo, ok?